Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao sexto episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entrelinhas Gestão Esportiva. Eu vou logo chamar aqui o meu amigo Gabriel Bonafina para mais um episódio. E aí, Gabriel? Depois de um longo inverno, né? Um longo não, né? Um inverno curtinho aqui, a gente tá de volta trazendo mais um episódio pro pessoal. Chega mais. Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Isso aí, a gente passou umas semaninhas fora aqui, né, do podcast, mas não se preocupem que vamos continuar atualizando normalmente. A gente estava resolvendo outras questões, a gente vai trazer algumas novidades nas nossas redes sociais, então fiquem de olho. E, bom, vamos ao que interessa, né? O papo hoje foi com Luísa Maia, que é do marketing do Basquete Unifacisa, e era uma profissional que a gente queria muito trazer, porque a gente admira muito o trabalho que é feito na Unifacisa. Eles têm uma entrega diferenciada de valor, de... Assim, esses são alguns termos que a gente gosta de usar muito, né? A questão de envelopagem. Então, é um projeto bem bacana. E se você que está escutando ainda não conhece, a gente te convida a conhecer e convida a escutar o podcast, né? Para conhecer um pouco mais. E aí, Cláudio, conta um pouco mais do nosso papo, por favor. Pô, Gabriel, então, o papo foi super interessante. A Luísa é uma profissional de mão cheia, assim. Eu acho que vocês vão, vão aprender bastante com ela, como a gente aprendeu bastante. E é muito bacana a gente ver esses cases sendo desenvolvidos em outros esportes. A gente fala muito, às vezes, sobre o futebol. O futebol, ele é um local onde o marketing ele trabalha com as massas, né, de torcida, de fãs e tudo mais, os grandes ídolos, a grande mídia, mas o que a galera faz nos outros esportes é muito importante assim para a gente dar uma olhada, né? Tem um olhar meio que 360 para os esportes e tipo eu acho que isso é fundamental para quem está querendo entrar nesse mercado, para quem está querendo trabalhar com o esporte, tem que se libertar das amarras do futebol. Eu acho que o futebol, às vezes, ele amarra um pouco a gente e a gente fica meio bitolado naquilo ali, mas é, ter essa oportunidade de escutá-la, eu acho que gera muitos insights até para aplicar não só no basquete, como em outros esportes e até no próprio futebol, por que não? Não é isso? Com certeza, Cláudio. Como você falou, assim, a gente às vezes fala muito futebol, mas é até um exercício e uma questão que a gente tem. E quando a gente para ver isso, para perceber, a gente diz, não, peraí, vamos a outros caminhos também, porque não é só futebol, né? Como dizem por aí, mas também nesse sentido, assim, não existe só futebol, tem uma série de players de outros esportes que a gente pode e deve acompanhar. E tem muito case bacana com o basquete Unifacisa. E acho que o interessante disso é que a gente consegue ver assim muitas ações criativas, tem muita inovação, porque às vezes o dinheiro não é tão abundante, né, na maioria das vezes, e acaba que as pessoas têm que se virar com o que tem, assim, não é o ideal, né? Era bom que tivesse bastante dinheiro para esses esportes investirem e conseguirem ir para frente com mais tranquilidade, mas infelizmente é o que tem e eles dão um show. E é assim no basquete, né? Mas, enfim, acho que é isso aí, né? Vamos pro papo, Cláudio. Vamos sim. Só um recado. Vamos trazer mais esportes aqui. Fica ligado, beleza? Mas vamos nessa que o papo tá muito massa e convido vocês a continuar conosco até o fim. Começando mais um Quebrando as Linhas. Luísa, seja muito bem-vinda ao sexto episódio do Quebrando as Linhas. A gente agradece muito a tua presença hoje
E vamos falar sobre a bola laranja hoje e tudo que o marketing pode trazer e agregar para esse esporte tão bacana que é o basquete, né? E principalmente aqui na nossa região. Então, esse case que tu tem trabalhado lá é muito massa e a gente acompanha bastante. Então, é um prazerzão ter você aqui conosco. Boa noite, Cláudio, Gabriel. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho sobre o projeto, né, do Basquete Unifacisa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luísa. É muito legal ter você aqui, ter um representante, mais um representante de uma equipe nordestina e agora do basquete, né? É sempre legal trazer outros esportes, sair um pouquinho do futebol, porque já tem muita coisa de futebol todo canto, né? Então é até uma coisa que a gente se força às vezes para sair um pouco desse âmbito e também porque o trabalho de vocês é incrível, né? Assim, é muito legal e é um expoente na região, então acho que vai ser bem bacana o nosso papo hoje. E aí, Luísa, vou já te pedir para tu se apresentar um pouco, contar da tua trajetória profissional, como tu chegou no basquete no Facisa. Vou pedir para tu falar um pouquinho. Tá, joia. Eu sou formada em administração, me formei com 21 anos, e assim que eu me formei, eu fui fazer uma pós na Inglaterra, em marketing, numa cidade chamada Reading. Passei lá 2 anos, além da pós de marketing, eu também fui aprimorar meu inglês, que eu já tinha o inglês. Quando eu voltei em 2007, eu fiz outra pós em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E minha terceira pós é em logística, foi pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. E quando eu voltei, trabalhei na FIEP aqui, né, a Federação das Indústrias da Paraíba. Passei uns 3 anos lá. Depois engravidei, eu tenho um filho, fiquei um tempo em casa e quando voltei a trabalhar, eu voltei para trabalhar na Unifacisa. Na época, na Unifacisa, eles estavam reestruturando o setor de marketing. E foi em 2017, vai fazer agora 4 anos que eu trabalho lá, agora em junho. E quando eu entrei, em julho, o basquete Unifacisa estava começando a disputar a Supercopa. Então, com a reestruturação do setor, a parte do basquete caiu no meu colo, assim, faz. Porque a gente estava tudo muito novo, né? Estava começando a se criar um novo setor e o basquete sempre foi muito presente na minha vida. Coincidentemente, o basquete sempre foi muito presente na minha vida. Eu joguei basquete minha infância, minha adolescência. Com 16 anos eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e lá na high school, tive a oportunidade de jogar no time da escola. Então, assim, depois de tantos anos, foi assim, um presente que eu recebi, trabalhar com o que eu gosto e juntamente com o basquete, né? E aí foi da onde surgiu a história, né? Minha história junto com o basquete Unifacisa. Bacana. É interessante como, às vezes, é aquele ditado muito falado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não estou dizendo que é torta a sua Isso. trajetória, de forma alguma. Só que você Sim, claro. estava relatando aí essa questão da Unifacisa e ter assumido essa parte do basquete é interessante, né? E aí é uma dúvida, acho que eu não sei se Cláudio também tem essa dúvida, mas eu queria saber como foi que surgiu esse projeto do basquete Unifacisa. Eu vou ser bem sincero, eu não conhecia até alguns anos atrás,
quando vocês subiram e tal, e aí eu e Claudio foi atrás e foi entender o projeto e aí começou a acompanhar. Uhum. Bom, o projeto surgiu de uma idealização dos nossos diretores, né, Dr. Diego Gadelha, que, não sei se vocês sabem, a Unifacisa é uma empresa familiar. Ele é Dr. Dalto e Dona Gisele, que são os donos, e tem 3 filhos, Diego, Carol e Bianca. E Dr. Diego, ele é médico, né, atua como oftalmologista, mas ama o esporte. Então, foi ele que idealizou, né? Ele foi fazer uma especialização em Harvard, em Boston, e foi a muitos jogos lá no ginásio do time do Boston, né, o TD Garden. Então, ele teve a oportunidade de vivenciar o entretenimento que o time fazia nos jogos, né? Então, quando ele voltou, ele trouxe para o ecossistema da Unifacisa, que a Unifacisa é uma holding, tem vários grupos dentro do grupo Unifacisa, várias empresas dentro do grupo da Unifacisa. Então, ele trouxe para o ecossistema a ideia, a experiência que ele viveu lá, né? E a ideia era melhorar a qualidade de vida e entretenimento dos alunos. Obviamente que ele trouxe o modelo de lá para ser adaptado para a realidade da Unifacisa, né? A princípio, não era um projeto só para o basquete. Quando começou, o nome era Unifacisa em Movimento, e foi em 2012. E foi quando Dudu Schaefer, que vocês devem ter ouvido já falar, que foi técnico, né, do time durante até a conquista da Liga Ouro, né? Ele foi técnico desde do início do projeto, né, que foi em 2012, e ele foi convidado para ser coordenador de esportes da Unifacisa. E no início era um projeto de escolinha, futsal, vôlei, handebol e, obviamente, basquete. E tinha um clube de corrida com a finalidade de oferecer algo a mais para os alunos como atividade extra-classe. Então, assim, como o Dudu já vinha do basquete, o doutor Diego disse para ele, vamos montar um time. Vamos montar um time mais competitivo para inicialmente disputar campeonatos universitários, os JUBs, né? Campeonatos paraibanos, regionais. Mas, assim, o doutor Diego, ele já pensava muito grande. Eles são muito visionários, assim, né? Ele já pensava no NBB. E aí começou a parte de planejamento, né? De gestão da Unifacisa. Apesar de ser uma empresa familiar, assim, tem ferramentas de gestão, de processo muito bem desenvolvidas. E aí foi feito o planejamento estratégico, né? De forma que fosse um projeto, assim, viável, do ponto de vista econômico-financeiro, né? E a gente foi dando passo a passo. As pessoas que tinham que ser envolvidas foram envolvidas ali e ganhando cada campeonato necessário, né? A gente foi ganhando estadual, regional, a Supercopa, que foi exatamente quando eu cheguei lá, que foi em julho de 2017, né? E a Supercopa que deu ascensão à Liga Ouro. Então, assim, a gente, entre esses campeonatos, a gente é bicampeão regional, heptacampeão estadual, tal, mas teve algumas derrotas, né? E o doutor Diego sempre fala que nesse caminho, nessa trajetória, foi importante a gente ter perdido alguns campeonatos para a gente ir aprendendo e ganhando experiência, né? Na verdade, eu acho que isso é importante em tudo na vida, né? No basquete, no Facisa, também não foi diferente. E na nossa primeira Liga Ouro, que foi em 2018, a gente foi desclassificado nas quartas de final para o time de Macaé, na melhor de 3, se eu não me engano, isso. A gente perdeu a primeira, ganhou a segunda e perdeu a terceira, né? Então, mas assim, Liga Ouro foi um campeonato importante que deu assim para a gente visibilidade nacional assim no projeto. Aprendemos muito dentro e fora de quadra. Ficamos em 5º lugar nesse ano, né, 2018, e no segundo ano da Liga Ouro, que foi em 2019, com um planejamento melhor, já com uma experiência melhor. A gente foi campeão e a gente conseguiu acesso para o NBB, né? Já para ser disputado no mesmo ano, né? A gente foi campeão em 31 de maio de 2019 e no mesmo ano, em outubro, a gente já estava começando a disputar o primeiro NBB, que foi o 2019, 2020, e que infelizmente foi interrompido, né, pela pandemia e
quando parou a competição, a gente estava em 10º lugar. Entendi. É interessante isso que você falou, Luísa, porque, assim, é uma coisa que a gente discute muito, tanto eu e Cláudio, tanto com outras pessoas, e tenta trazer no nosso perfil, né, essa questão do esporte e entretenimento. Eu achei interessante essa questão de um dos sócios ter morado lá nos Estados Unidos e vivenciado isso, e dá para ver, assim, para quem acompanha, dá para ver que tem alguns aspectos, como você falou, adaptados à nossa realidade, que tem que ser, né? Não dá para Ah, replicar o sim, que é lá, aqui, da mesma forma. E dá sim, para ver que sim. vocês tratam de uma forma muito legal essa questão do marketing. Sim, é um dos fatores assim que a gente dá muito valor, assim, não só a gente que trabalha no marketing, mas a família Gadelha, assim. Eles são alucinados assim por marketing, enfim. E isso é muito bom para a gente, porque abre as portas, né? A gente consegue brincar muito com o marketing do basquete, assim. Que bacana, que bacana. Assim, é importante isso, né? É uma coisa que eu já falei, já acho que é a terceira vez, né? Que a gente discute muito, mas é porque a gente fala demais e a gente discute muitas coisas, mas essa questão de quem está no topo da pirâmide, digamos assim, né? Quem está em posições de Uhum. comando, de acreditar no marketing. Porque não adianta nada você ter boas ideias, mas se quem está lá na liderança, né, não tiver a visão, não tiver a vontade de mudar essa questão, não vê como investimento, mas um gasto, né? E é interessante você falar isso dos donos, deles terem esse interesse, porque deve ser desafiador, mas ao mesmo tempo deve ser muito bom isso, né? Ah, sim, com certeza. Como eu te falei, a Unifacis é uma holding, né? A gente trabalha com vários CNPJs e a gente tem um certo cuidado também, assim, né? Para cada... A nossa principal empresa dentro do grupo é a Unifacisa, tipo, universidade, né? Porque é onde a gente faz a captação de alunos. Então, o marketing que a gente faz no basquete, a gente não faz no Instagram ou o que seja da própria Unifacisa. A gente tem que ter um cuidado, né? O público é diferente, a linguagem é diferente. Então, a gente tem, sim, aberturas para fazer, porque eles já conhecem nosso trabalho, já têm confiança no nosso trabalho, mas a gente tem um certo Entendi. cuidado, né? Tem questões que a gente precisa de aprovação, enfim. Entendi. E aí, aproveitando esse gancho, como é que é essa receptividade do público, Luísa? Como é que o público, tanto da cidade até do estado, recebe a Unifacisa e o da própria universidade, né? Que tu já adiantou que é bom separar as coisas, mas tem uma relação bacana também. É, não só a cidade, né, mas nossos alunos também, obviamente, abraçaram o esporte, né, o basquete. E, assim, podemos dizer que o entretenimento que oferecemos quando temos jogos em casa é um dos nossos diferenciais. Isso aí eu posso dizer muito orgulho. Foi muito difícil a gente colocar em prática o que o doutor Diego trouxe para a gente, mas a gente conseguiu criar uma cultura do basquete no interior da Paraíba, né? Então a gente teve que fazer com que as pessoas tivessem vontade de ir ao ginásio. Então a ideia era criar um evento independente do jogo. Nos Estados Unidos é assim, né? Às vezes o jogo é o que menos importa. O que, o que se faz de atração e entretenimento é tão agradável que às vezes o time pode até perder no jogo e ainda assim a pessoa chegar e dizer, não, a experiência foi incrível, né? Eu já fui para um jogo lá nos Estados Unidos, Orlando e Toronto, e Orlando foi em Orlando e Orlando perdeu o jogo, mas tipo, a gente saiu maravilhado, exatamente porque essa questão do espetáculo em si, né? Ter tido aquela experiência ali, de ter participado de um jogo de basquete. Então, esse é o conceito que a Unifacisa faz. E aí, dentro desse planejamento estratégico que eu já citei, né, já tem a parte do entretenimento, né? Assim, a casinha ali
os gastos com jogadores, com a comissão, tal, moradia, enfim. E tem a questão também já planejada para o entretenimento, né? O doutor Diego disse uma vez, eu me lembro muito bem, que se for para a gente participar do campeonato e não tem essa parte do entretenimento, é melhor a gente nem fazer. Para ser só o, tipo assim, o jogo bruto, o jogo em si, não fazer com que as pessoas saiam das suas casas para assistir um jogo, entendeu? E aí é muito interessante ver a participação das crianças, de famílias, idosos, e muitas vezes o pai vai porque o filho escutou de um amigo que foi, e aí chama o pai para ir, e o pai chega e se surpreende com aquele espetáculo, com o evento, com a arena, com a estrutura, o que a gente está oferecendo ali, sabe? E ele já escutou relatos realmente que isso aconteceu e se apaixonou e por causa do filho o pai não deixa de ir mais. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Porque a gente tem um truck ali, uma lojinha que é em frente à arena. E nessa lojinha a gente tem produtos relacionados ao time, como camisa do time, boné, caneca, squeeze. E é uma loucura. Eu posso dizer a vocês que dia de jogo, na Arena Unifacisa, a gente se programa. O planejamento é feito antes de começar a temporada. Mas dia de jogo lá, a gente começa a se programar no mínimo com 5 dias antes, porque a gente realmente faz um espetáculo. Muita gente envolvida, marketing, TI, operacional, financeiro. Então, muita gente envolvida para poder o espetáculo funcionar. Muito massa, Luísa. Tipo, eu acho que a gente já tava aqui na resenha no comecinho de dar o play, Uhum. aliás, dar o rec, de gravar, tipo, justamente o que me chamou a atenção do basquete unifacisa foi justamente esse match day que vocês proporcionam. Claro, eu ainda não tive a oportunidade de ver um jogo, principalmente por conta dessa questão de pandemia e tudo mais. Mas a gente tá tão pertinho, né? Podia ter ido. Uhum. Mas, assim, foi algo que me chamou muita atenção. Fazendo umas buscas, dando uma pesquisada sobre o basquete, eu comecei a acompanhar e eu vi como vocês trabalham muito bem esse lance do match day, como eu falei, da experiência e tal. Eu via os vídeos, a arena lotada, a interação do público com o jogo, Uhum. com o mascote, o O Jack, né? Que mascote, é, sim. tipo, ele é bem carismático, assim, eu vejo Sim. nos videozinhos e vocês usam ele muito bem também como garoto propaganda, Ah, vamos dizer sim, com assim, certeza. de algumas ativações, né? Sim, muito. E, tipo, eu via a arena lotada e eu achava, poxa, que massa, velho. Assim, é muito bacana esse movimento aqui no basquete regional, assim. E a gente torceu bastante quando viu aqueles jogos contra o São Paulo, se eu não me engano, que foi Na final da Liga na Ouro. Liga Ouro, né? Uhum. Isso. E torceu bastante aqui, ficou acompanhando, e principalmente acompanhando o que vocês proporcionavam, né? Faziam ali de ativação e tudo mais, foi bem bacana e é isso que chamou muita atenção da gente. Esse teu relato agora, ele só, como é que eu posso dizer, ratifica aquilo que a gente imaginava. A gente comprova o sucesso do que vocês fazem aí, né? Com o time da Unifacisa. Uhum. Assim, não é porque eu trabalho lá não, mas a atmosfera de dia de jogo é um negócio que te deixa chegar a emocionar, assim. Que a gente está muito envolvido, né? A gente trabalha, somos 14 pessoas no setor de marketing, que não é exclusivo para o basquete Unifacisa, muita gente acha que sim, mas está todo mundo em dia de jogo lá. Então, a galera que trabalha lá no setor, todo mundo é suspeito para falar do basquete, assim, em si, do time, da comissão, da diretoria e do nosso trabalho também.
Pô, que massa. Muito massa ver esse engajamento. E assim, Campina Grande ela é uma cidade que é muito conhecida esportivamente falando, né, pelo 13 Campinense, né? E assim, com essa visão de cidade abraçando o time da Unifacisa, como tem sido trabalhar o engajamento do povo da cidade? Eu acho que principalmente os torcedores do futebol, aquela galera que vocês têm encontrado alguma dificuldade de unir esses torcedores em prol da Unifacisa? Os clubes de futebol conseguem, sei lá, fazer algum de bate-bola, vamos dizer assim, ou ainda tem algum tipo de dificuldade? Porque a gente sabe que vez ou outra a gente tem um crossover, vamos usar o termo, entre futebol ou entre outros esportes e outros clubes, e aí rola meio que uma fusão, ou então rola um pouco daquela coisa da adoção por aquela bandeira, por aquela torcida, enfim. Mas tem alguma dificuldade? Existe alguma relação com os clubes, com o 13 Campinense, com um deles? Enfim. Bom, é com muita felicidade que eu respondo que não teve nenhuma dificuldade de Que unir. massa. Graças a Deus foi uma tarefa fácil, essa foi uma das tarefas fáceis que a gente teve que enfrentar. Eu não sou uma pessoa que está muito por dentro do futebol, não acompanho muito e confesso que nem sei dizer a vocês nem em qual série o 13 e o Campinense estão nesse momento, porque às vezes eles vão, sobe, desce, vai, então eu não sei falar. Mas o Basquete Unifacisa conseguiu unir, sim, esses torcedores. Facilmente a gente vê na arena torcedores com a camisa do 13 e do Campinense, lado a lado, na arquibancada, torcendo juntos pela Unifacisa. Amigos que vão, um que torce pelo 13, outro pelo Campinense, chegarem juntos na arena para assistir e torcerem pelo mesmo time, de outra categoria, né, de esporte. Então a gente chegou até a brincar nas redes sociais que a paixão pelo basquete Unifacisa conseguiu unir essas duas torcidas que são tão rivais dentro do futebol. Muito, é muito legal. E é interessante nessa situação, né? Se garantir meio que uma identidade, né? Identidade própria da Unifacisa e tal. E também fazer com que esses públicos, eles distintos, né? Separados por conta do futebol, mas eles consigam se unir para torcer para um representante da cidade num grande campeonato do Brasil, assim, quer queira ou quer não, continuar levando a bandeira assim, para todo canto. E a gente falou de torcida e agora a gente vamos tocar só na feridinha do momento, que é a pandemia, assim. Tipo, a gente tá com essa impossibilidade de presença de público e tal. Como eu falei, e como você também falou pra gente, o match day, o clima da quadra lotada é diferenciado. Mas aí, tipo, o que é que a Unifacisa ele tem feito para se manter conectado e engajado com seus torcedores nesse momento? Foi um dos nossos maiores desafios, assim, extra-quadra, né? Como marketing, digo, se não tivesse sido o maior. Quando a gente viu que não ia ter jogo em casa, né? Que depois de muito planejamento da liga, que eles divulgaram, ó, vão ser em mini-sedes, né? Que foram as bolhas, como aconteceram. A gente se pegou um pouco, tipo, e agora? Né? Então, vamos planejar. Sentamos e fizemos um brainstorm lá no setor. Nós somos uma equipe de marketing assim, muito jovem, muito antenada e planejamos. Muito. Não foi pouco. Então, assim, nosso maior canal direto com os torcedores seriam nossas redes sociais, né? E nosso plano de sócio-torcedor. Além da gente ter um público assim muito fiel, né? Que conta muito. Sim, a gente tem quase 20 mil seguidores no Instagram e é uma galera bem fiel, né? E eles gostam de novidade.
A maioria do nosso público está em todos os tipos de redes sociais, né? Que a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, TikTok, Twitter, né? Então, a movimentação, a criação de conteúdo foi intensa. A gente começou essa movimentação antes mesmo do campeonato começar, né? Que foi quando a gente começou a anunciar as contratações. E a Unifacisa, com um bom planejamento, foi praticamente o primeiro time a começar a anunciar seus jogadores contratados. Eu não sei se vocês acompanharam isso aí, mas eu estava até puxando hoje no Instagram e vi que o primeiro anúncio do primeiro jogador contratado foi dia 25 de junho. Foi muito cedo, né? Se você parar para pensar assim. Terminou o campeonato, a pandemia, o campeonato foi parado, acho que em maio, assim, declaradamente pela Liga. E dia 25 de junho a gente já anunciou o primeiro jogador contratado. Então, assim, a gente ia anunciando sempre de uma forma diferente, usando as ferramentas que as plataformas nos ofereciam, né? E um exemplo muito bom foi a contratação de Arthur Pecos, que veio do Corinthians, e a renovação de Nate Barnes, né? Com o Pecos a gente fez um TikTok, com o Barnes a gente pegou uma referência de um vídeo da Netflix e deu super, super certo, assim. Foi um engajamento, assim, absurdo. E depois de todo anúncio que a gente fazia, a gente tinha uma live. Vamos fazer uma live com um jogador novo ou um jogador renovado, né? A gente teve 3 renovações. Então, aí, a gente já começou a dar oportunidade ao torcedor para ele ir tendo contato com o jogador, ir conhecendo, mesmo que fosse aquele contato virtual, né? E durante todo o campeonato a gente ia criando conteúdo para sócio, fizemos conteúdos exclusivos, fizemos conteúdo com muita pegada regional, né? Esse ano a gente trabalhou muito o lema "O time da Paraíba" no NBB. No nosso uniforme também tem uma etiqueta por dentro que leva uma etiquetazinha, o manto paraibano. Então, assim, foi muito difícil, foi um ano atípico, não só para a gente, para todos os times, para a própria liga, mas acho que a gente conseguiu fazer um trabalho forte e que deu um resultado positivo, né? Verdade, verdade, Luísa. E aí, assim, atrelado a essa questão da pandemia e tal, tem outro questionamento da gente que é como foi, na verdade, como é e como era trabalhar com o sócio, né? A gente vê que vocês dão uma atenção bem especial, assim, é um dos melhores planos de sócio da nossa região, não só do basquete, mas no geral, no âmbito esportivo. E uma coisa muito interessante é o box que vocês fazem para o torcedor, né? Com produtos, com, podemos dizer assim, mimos, né? Eu queria saber como foi idealizado esse plano de sócio da Unifacisa e como tem sido ministrar isso durante a pandemia, né? Essa sinuca, digamos assim. Nada na pandemia foi fácil, na verdade, né? O plano de sócio-torcedor, ele nasceu no primeiro ano que a gente participou, né, do NBB. O primeiro ano, jogos em casa, a arena sempre cheia, aí foi fácil, né, vender o plano. Galera sempre presente, então esse ano foi diferente. Mas, como eu falei anteriormente, foi planejamento. Tudo que a gente faz, a gente planeja muito, a gente senta, a gente conversa. Se o torcedor... Então, a gente pensou assim, se o torcedor não poderia vir para a arena, né, esse ano, viver a experiência do jogo, a gente pensou em levar a experiência para dentro da casa deles. É tanto que a gente usou uma hashtag que, quando tem jogo na arena, a gente usa muito "a arena vai tremer". E esse ano usamos "sua sala vai tremer", né? Uma das hashtags. E nesse plano de sócio, a gente preparou o kit, que diferente do ano passado. Ano passado tinha sim a camisa, mas esse ano a camisa a gente conseguiu, juntamente com o fornecedor de material esportivo, né, personalizar as camisas. Então o torcedor poderia escolher a cor, podia ser preta, azul ou branca, né, as cores dos nossos uniformes. Poderia botar nome, número,
né? E foi o diferencial do ano passado para esse ano, em relação à camisa. E aí na caixa também toda personalizada, né? Com a pegada regional, com estilogravura, enfim. Além da camisa, tinha todo um kit, né? Para você torcer em casa, como faixa, squeeze, chaveiro, copo, adesivo, máscara. A gente também preparou um cordel, né? Contando toda a história do basquete no Facisa. E assim, ficou bem legal, assim, sabe? Foi uma pegada bem diferente. E Queria um box desse no meu time fizesse um box desse. Assim, é um produto muito bacana. Assim, eu acho massa. e além do kit em si, né? A gente tinha a questão de conteúdo exclusivo para eles, né? Aquela partezinha de melhores amigos no Instagram, né? Que fica a bolinha verde. Quem era sócio, a gente colocava lá dentro. Tem um aplicativo que lá a gente coloca matérias, informações antes mesmo de outros torcedores, né? Dos torcedores que não são sócios. E durante as viagens que o marketing estava sempre presente, ou eu, ou a Heloísa, que trabalha lá no setor, a gente estava sempre captando imagens, gerando conteúdo para depois fazer a edição de vídeo e jogar só para eles, para sócio, né? Então, além do kit, teve esse acesso aos bastidores, né? Que o pessoal gosta muito, assim. Luísa, fazendo só um parênteses, essa questão do Melhores Amigos do Instagram é uma sacada muito, tipo, muito bacana, porque a gente vê muito, a gente tira, vamos dizer assim, como base os clubes de futebol, vamos dizer assim. Uhum. E muitos clubes têm trabalhado muito esse lance do conteúdo exclusivo, de você ter uma coisa meio que exclusiva para o sócio, no caso, né? Uhum. Ou monetizar ali aquele conteúdo e, tipo, tu consegue fazer isso sem precisar, vamos dizer assim, de algo muito extraordinário. Exato. Investir de forma, vamos dizer assim, precisa investir de uma forma fazer um aporte muito grande em alguma tecnologia ou alguma coisa. Não, tu utiliza uma rede social que todo mundo utiliza, sabe? Tu vai usar uma ferramenta que ela te dá para fazer isso. Exato. E foi uma super sacada, assim. Isso é resultado de muita conversa, né? Como eu falei, o time da gente é muito jovem, né? O time do marketing. Nossa equipe de marketing é muito jovem. Então, assim, durante muita conversa, a gente se junta e vai planejando, aí sai uma coisa e sai outra, e tem uma sacada. Então, vamos fazer melhores amigos. Além disso, também dentro do aplicativo do sócio, a gente podia fazer treinos também, exclusivos para eles lá, sabe? Como a gente pensou em algumas vezes trazer o sócio para dentro da arena, tomando todos os cuidados necessários, né? De biossegurança, de distanciamento social, máscara, álcool gel, essas coisas. O doutor Diego preferiu não fazer, para não, no final das contas, não ter nenhum problema, né? Vamos dizer assim. E com isso a gente conseguiu transmitir treinos ao vivo, exclusivo para sócios também, dentro do aplicativo. Interessante, interessante. E aí já emendo com uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, se vocês têm pretensão de, assim, na próxima temporada ou na pré-temporada, de lançar outros produtos digitais dessa pegada, né, do que você falou de trazer no aplicativo, enfim, essa questão mais digital, né? A gente não sabe quando a pandemia vai acabar, Vai infelizmente. acabar. Mas você já tem eu não sei se eu posso chamar de filme, né? Aquele Um Sonho de Ouro. Eu queria entender se vocês têm outros planos de desenvolver essa questão de produções audiovisuais e minisséries, mini documentários, não sei. Uhum. Bom, o documentário Um Sonho de Ouro foi feito assim com muito carinho mesmo, assim. A gente que viveu a conquista, né, da Liga Ouro e tal.
E nesse documentário a gente mostrou a conquista, né, da Liga Ouro, a ascensão à elite do basquete, conta a história do Schaefer, né, como técnico, pessoa que a gente tem muito carinho dentro do projeto, e um dos grandes responsáveis também por tudo isso estar dando certo. Né? E até hoje ele está lá, né, como gerente do time. E aí você me perguntou se a gente tem pretensão de lançar outros conteúdos como esse, né? Assim, eu te digo uma coisa que a gente faz muito dentro do setor é planejar. Mas eu não posso afirmar no momento se a gente vai ter outro documentário, outra minissérie, como esse na Liga Ouro, assim. Mas geração de conteúdo no setor é o que não falta, assim. Acabou. Não conseguimos os spoilers. Acabou de terminar, né? Assim, o campeonato, a gente ainda tá colocando a cabeça no lugar e aceitando, né? Assim, vamos dizer, a derrota, né? Que não estava no nosso planejamento. E não sei se vocês sabem, mas no nosso primeiro ano do NBB, eles têm eles fazem uma premiação extra-quadra. E a gente ganhou 4 dos prêmios que acho que a gente concorreu a 6 prêmios e a gente ganhou 4 nessa premiação extra-quadra, e desses 4, 2 foi melhor rede social e melhor ativação de quadra. Então, assim, isso é um reflexo do nosso trabalho, assim, trabalho árduo, né, para fazer as nossas entregas e aos nossos torcedores, seja online ou na arena, né? Bacana, bacana. E aí, essa questão de... Foi interessante trazer isso, eu confesso, não sabia dessa premiação. Eu queria entender como é essa relação de vocês com as marcas, né? Eu vi que a Brilux é uma grande parceira de vocês, né? E bom, tem outras marcas, mas eu queria entender como é que é essa troca do basquete no Facisa com as marcas, como vocês pensam as parcerias, né? Qual o retorno que essas marcas veem no basquete, mais especificamente no basquete no Facisa. Eu queria entender um pouquinho melhor como é essa relação. Tá. Com certeza, uma das questões mais difíceis de um projeto é a captação de patrocinador, de parceiros, né? É o nosso grande desafio. Hoje ainda, o maior investidor do time do basquete no Facisa é a própria Unifacisa. A gente ainda está trabalhando, né, desde o início do projeto, de 2012, a gente trabalha com parceiros e patrocinadores locais. E a gente tem muita gratidão por eles, né? Foram impulsionadores do projeto para começar o projeto e a gente seguir firme. Mas a gente precisa, assim, alçar voos maiores. Esse ano a gente teve a Brilux, que é uma empresa a nível Norte-Nordeste, né? E o patrocínio foi através da Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente conseguiu a aprovação. Meu Deus, a gente está em maio, a gente conseguiu a aprovação em junho do ano passado. E essa lei, né, permite que empresas e pessoas físicas investam parte do que pagariam do imposto de renda em projetos esportivos, né? E as empresas podem investir até 1% desse valor. Então, a Brilux foi o primeiro patrocinador que a gente conseguiu através dessa lei. Eu digo a você, e vai ser o caminho que a gente vai buscar para a próxima temporada, para tentar patrocinadores a nível nacional, né? Talvez, assim, é nossa pretensão, quem sabe, né? Com a conquista da Liga Ouro em 2019, naturalmente a gente teve um aumento de percepção, assim, da nossa marca a nível nacional, assim, foi absurdo. Como a gente conseguiu chegar tão rápido, assim, nos 4 cantos do país com essa vitória. A gente se surpreendeu, assim, positivamente com isso, né? Em relação às nossas entregas, que você falou, as nossas contrapartidas, como nossos parceiros são locais, a nossa maior carta na mão, como se diz assim, são as transmissões dos jogos que a gente faz pela TV Itararé, que a TV Itararé é a afiliada da Cultura, que faz parte do grupo da Unifacisa, está dentro da holding, e transmite os jogos para toda a Paraíba, exceto João Pessoa.
com alto padrão de qualidade. E essa transmissão com visibilidade ajudou a criar essa nova cultura do basquete da região, fazendo com que o basquete fosse visto. E aí, quando ele é visto, há o interesse das empresas, através da TV, de investir na publicidade, sendo em comerciais, sendo na camisa do time, sendo em sinalizações dentro da própria arena. Então, assim, essa publicidade gerada através da TV é um retorno que garante para as empresas que elas se tornem nossas parceiras. E é interessante, assim, eu vi fazendo a tarefinha de casa, né, digamos assim, quando estava pesquisando algumas coisas, Uhum, que até no box uhum, tem a máscara de vocês, né, e vai com a marca da Brilux. Isso parece pouco, sim. mas é nessas coisinhas que você vai se destacando, né? É muito legal isso, assim, você pensar os mínimos É, detalhes. foi uma das, foi uma das contrapartidas que foram acordadas com a Brilux. Foi uma das contrapartidas, estava lá dentro do contrato. Como você falou, parece uma coisa pequena, mas não. O time está viajando, está de máscara, Com está lá, certeza. né? Tem uma foto, tá lá. A gente nem tinha planejado isso e acabou surgindo no início do campeonato, não estava em nenhuma contrapartida, mas a gente pensava, vamos fazer a selfie do jogo. Em alguns jogos, a gente fazia selfie com os jogadores dentro do vestiário, antes deles entrarem em quadra, e aí usou máscara, usou boné, usou camisa, e aí ia variando os patrocinadores em cada jogo. E isso foi uma coisa que deu muito certo, assim, trouxe um retorno bem bacana. Legal, legal. E essa questão da lei de incentivo também é interessante, porque acho que é um mecanismo que está aí para o nosso esporte de uma forma geral, mas que às vezes quem está no nosso mercado muitas vezes nem sabe direito, não sabe, não entende muito bem. Fica a dica aí, né, digamos assim, já adiantando, fica a dica para quem Uhum, está ouvindo aqui de pesquisar um pouco mais, de ir atrás, né, de entender a lei de incentivo, porque a nossas mãos, né, a mão do esporte de uma forma geral, e é interessante você aprender e entender um pouco mais. sim, com certeza. Investir no esporte, na cultura também, né? Verdade. Isso aí cabe até como tema de podcast. Vamos anotar a dica para a gente se aprofundar um pouquinho na lei de incentivo, que eu acho que realmente é algo que soma muito e ajuda muito os players do esporte. E assim, Luísa, pensando nesse momento do esporte na região, no caso na Paraíba também, a cultura do basquete ainda tem um pouco a evoluir, né? Então, assim, vocês representando a nossa região, a garra que vocês têm mostrado dentro de quadra, no caso, dentro de campo, dentro de quadra, é, tipo, vocês sentem falta de mais players aqui da região disputando a NBB? Seria interessante talvez a criação de um torneio regional? Como é que tu vê a cena de basquete da região do Nordeste? Uhum. Com certeza seria muito interessante, né? Se a gente tivesse mais torneios na região, para que a gente pudesse descobrir novos talentos do basquete nordestino e até para dar oportunidade para representar não só a Unifacisa, mas como qualquer outra equipe do NBB, né? Há uns anos, a Confederação Brasileira de Basquete, CBB, ele fazia a Copa do Nordeste, a Supercopa, mas de um tempo para cá eles não estão tendo mais. E isso é realmente ruim para a gente, porque a gente não conhece os atletas que tem por aqui, pela nossa região, né? E se tivesse esses tipos de torneio, sendo adulto, sub-20, sub-22, enfim, qualquer categoria, daria para a gente observar mais e dar oportunidade, né? Assim, para a gente testando o time que vai disputar o campeonato, saber como é que tá, né? Os ajustes necessários. Primeiro ano, aí como Fortaleza também tá fora, né, desse né, jogo, todo mundo jogou entre si e tal. E esse ano, desse último NBB, o Fortaleza veio novamente, mas o Minas não pôde vir, e aí a gente chamou o Sport aí de Recife, e eles vieram para fazer essa
preparação para o início da temporada. Então, eu acho muito, muito interessante mesmo que se tenha pelo menos, sei lá, um planejamento para que talvez, quem sabe mais na frente, venham a acontecer mais torneios como esse que você citou, porque eu acredito que é muito. Eu acho que é muito interessante para puxar realmente a cena do basquete, né? No caso, o esporte mesmo, para cima, né? Para vir a se tornar um esporte que seja interessante para que seja disputado e também para que a gente tenha mais players disputando o campeonato, até porque, por exemplo, eu acredito que vocês sofram bastante com a questão de logística, né? Tipo, esse ano, a BB, no caso, ela foi disputada no formato bolha, né? Vocês não jogaram em casa, mas vocês jogaram muito mais fora. Mas, por outro lado, se vocês estivessem disputando em casa, vocês iam receber as partidas em casa, mas também teriam muito mais partidas fora de casa do que em casa, vamos dizer assim. Muito mais viagens assim. E, tipo, e viagens longas, né? Porque a viagem mais próxima é para Fortaleza, vamos dizer assim. Então, se tivessem outros players, como talvez o Sport. Eu lembro que o Vitória tinha um time também, se eu não me engano, no universo. Uhum, isso. Então, eu acredito que, poxa, seria muito melhor a gente ter tanto esses players disputando o campeonato e representando a região para fortalecer isso, quanto melhoraria muito a questão de logística, essa questão de puxar a locomotiva da modalidade aqui na região. E assim, pegando esse gancho também, existe algum trabalho de base e formação de atletas sendo realizado pela Unifacisa? Tipo, como é que sido o fomento do esporte para os atletas? Assim, falaste dessa questão. Existe uma vontade, um desejo de conhecer os atletas da região e tal. O pessoal que gosta de jogar basquete, os atletas que têm interesse de seguir a carreira um atleta de basquete. E, aproveitando isso, eu vou botar mais uma perguntinha. Se vocês têm time feminino ou se tem um interesse de disputa da LBF, por exemplo, o Van. Tá, vamos lá. A gente tem a NBA Basketball School aqui, né? Que é um dos negócios da marca da NBA, com atuação global, e tem o propósito de compartilhar o método de ensino de basquete, né, deles. Então, no Brasil, a operação do programa é feita por uma empresa chamada Think Sports, né, que, através dela, ele licencia as outras empresas a poder lecionar o basquete. Então, a gente tem esse licenciamento da NBA Basketball School aqui, que tem alunos a partir de 6 até, se não estiver errado, 18 anos. Então, eles começou há 1 ano e pouquinho e, infelizmente, foi também interrompido pela pandemia. A gente ainda não tem previsão de volta, né? Porque são crianças e a gente não quer colocar ninguém em risco, né, aí. Mas a ideia é, sim, fazer essas crianças a base do basquete no Facisa, né? E quando você entra no NBB, você obrigatoriamente, com 2 anos, você tem que criar um time para disputar a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, né, de basquete. Então, esse ano a gente vai participar, só não estamos com data ainda, a Liga ainda não passou para a gente quando é que vai ser essa data. Provavelmente, Dudu Schaefer, né, que é o gerente do time, ele deve fazer, acho que, alguma peneira
com alguns atletas não sei ainda, da Paraíba, da região, para ir começando a formar essa base com um número maior de jogadores. E a gente não tem um time de basquete feminino, infelizmente. E eu acho que ainda não há uma pretensão em relação a isso. Em relação a essa relação de vocês com a NBB, como é essa troca? Assim, a gente gosta muito do trabalho da NBB também, de todas essas, assim, de tudo que eles fazem, né? Desde do Jogo das Estrelas, que a gente até noticiou que eles trouxeram, assim, algumas ativações, foi bem bacana, e outras questões também de transmissão, que eles têm investido bastante em diversificar, em inovar. Eu queria entender como é que é essa troca entre clube e A liga. liga, ela vem crescendo, né, bastante, assim, a cada ano que passa, vem ganhando força a cada campeonato, com transmissões em TVs abertas e fechadas, além de transmissões por outras plataformas, né? Não sei se vocês acompanham, como no Facebook, DAZN, Twitch também. E também tem a presença constante Sim, sim. e muito atuante nas redes sociais, né? Ajuda a transmitir ao público uma mensagem de dinamismo e agilidade com muito potencial. Eles são muito bons, assim. E a visibilidade que o NBB tem é altíssima. A gente, no final do campeonato, a gente tem acesso a dados de Ibope, enfim. Então, o basquete, ele é tirando o futebol, ele é o segundo esporte mais visto no Brasil, né? E isso reflete, sim, nos clubes e muito positivamente, né? A Liga é um órgão que é independente e é gerida pelos times que compõem a Liga, né? Então, o interesse é de todos, para que tudo funcione certinho e traga resultados positivos. Interessante isso que tu falou, assim, da NBB, né? Porque a gente tem acompanhado bastante o que tem sido feito e ficou essa uma pulguinha, né? Porque é uma coisa boa, ficou essa dúvida de como era essa relação, porque assim é muito bem feito o trabalho da equipe deles, de Aham. Guilherme Buzo, todo o pessoal lá. E é interessante isso também é interessante essa questão do que você trouxe da audiência, porque é um modelo que eu imagino que Uhum. tanto a NBB quanto a Copa do Nordeste de futebol, né? E agora acho que outras competições também estão investindo nessa questão de multiplataformas. Parece algo comum, mas não é tão comum assim, né? Assim, até poucos anos atrás era tudo concentrado na Globo, né? Não tem por que Sim. mudar o nome aqui, a gente não está falando mal nem bem, só essa mudança, né? Era na Globo tudo, acho que inclusive a NBB, não é? Se não me engano. Não, a NBB eu acho que nunca passou na Globo, não. A NBB passava na Band e esse ano passou na Cultura. Ah, tá. Então é um ato falho meu, mas essa questão de multiplataforma é muito interessante para, imagino que seja também para os clubes, né? De estar em várias, tanto no na Twitch, na Uhum. TV aberta, fechada, streaming, é bem interessante. Não, isso ajuda, né, o acesso, assim, nem todo mundo tem, às vezes quando tem jogo aqui na arena, que a transmissão é local, a gente não deixa ela local aqui, digo local Paraíba, né, exceto João Pessoa. A gente joga o jogo no YouTube, porque aí qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo tem acesso ao YouTube, né? Sim. Então, sim interessante essa questão de multiplataformas, né? Porque lhe dá a oportunidade de ver o jogo. Pronto, agora mesmo está passando
né? O terceiro jogo das quartas de final, Minions e SESI, tá no Facebook e no Twitch, né? Times grandes que poderia sim estar passando na ESPN ou na TV Cultura, mas está no Facebook e no Twitch com, deixa eu ver aqui, tá aberto, 2.300 pessoas assistindo. Então, é uma audiência altíssima, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E o bom, Luísa, o bom, assim, é que conversa também com outros públicos, Sim. né? Você acaba tendo público que acompanha a Twitch também. Eu, particularmente, eu ainda não entrei na Twitch para dar uma conferida no que é. Eu sei que eu estou fazendo errado, desculpem, assim, mas eu não, como é que eu posso dizer? Ainda não me converti à Twitch. Mas, assim, a gente vê que é um canal, é um espaço que está muito difundido para a cultura dos mais jovens, né? Dos nossos millennials. E a galera tem trabalhado bem na Twitch. Isso também conversa com o público também. YouTube, eu realmente, em alguns momentos, eu tô fazendo uma outra coisa e aí é aquela coisa de me atentar só para mais desse uma parte nos lances que que a gente vê que o jogo tem um momento decisivo, algo importante para a gente. Eita, não posso perder. E tem muito agora essa cultura de se ver os highlights, você vê aqueles momentos, principalmente quando você está fazendo algum trabalho, então usando a tela, enfim. A gente até trouxe isso no outro podcast 4 com a Débora Saldanha. Quem não ouviu, vale a pena ouvir. E eu acredito que a Twitch tem trabalhado tem entregado justamente de forma diferente do esporte ele comunicar-se com esse público mais jovem de uma forma que se comunica diretamente com ele. Mas que seja mais interessante, que seja mais que case mais com o perfil, case mais com o perfil desse fã. E então, Luísa, caminhando para o final do nosso episódio, a gente sempre pede uma dica para quem é nosso convidado e essa dica ela vai para quem deseja entrar nesse mercado esportivo. A gente sempre está conversando com pessoas que desejam trabalhar com esporte e tipo é aquela coisa de trabalhar com esporte e vai além do futebol. A gente tem essa percepção de que é necessário a gente abrir os olhos para os outros esportes, até por uma necessidade de entendimento melhor de como funciona. E eu acredito que agrega bastante ao profissional. Mas, assim, a gente quer ouvir essa dica, no caso, a dica para quem deseja atuar nesse universo do mercado esportivo. Uhum. Então, a dica que eu dou é muita dedicação, muito planejamento. Eu falei muito aqui hoje que a gente está sempre planejando, sempre se organizando, sempre fazendo brainstorm. Então, além de tudo isso, acho que a paixão que envolve o que você realmente gosta de fazer, né? Quando você faz aquilo que você realmente gosta, então essa dedicação, esse planejamento, esse amor pelo trabalho acaba sendo sempre redobrado, né? Então acho que é isso. É a dica que eu deixo para quem estiver escutando aí. Show de bola, Luísa. Espero que quem chegou até aqui tenha curtido o episódio, tenha aproveitado bastante para aprender sobre o basquete unifacisa, sobre como atuar nesse meio, né? A gente deixa nosso canal aberto aqui para quando você quiser voltar, Luísa, e a gente está sempre à disposição, quando quiser trazer alguma proposta, alguma ação também para a gente mostrar para o pessoal e tal, a gente está sempre à disposição. Eu agradeço muito por ter topado participar aqui do nosso episódio. A gente admira muito o que vocês vêm fazendo
E é muito importante, assim, para a nossa região. A gente gosta muito de valorizar o que vem sendo feito no Nordeste, então, e principalmente quando é fora do futebol, é que é de se valorizar ainda mais, porque a gente sabe que é mais difícil ainda, né? E aí, para encerrar aqui, fica o nosso agradecimento por ter tomado esse convite e ter participado do nosso podcast, Luísa. Muito Pela obrigado. oportunidade e boa sorte. E sim, se eu tiver alguma proposta, alguma ideia, eu vou chamar vocês. Obrigadão aí. Boa sorte. Falou. Tamo junto. Eu reforço aqui o que o Gabriel falou. E, se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai dar aquele. E eu quero muito sentir a atmosfera da arena, vendo os jogos aí, fazendo aquela graça lá com o Jack. Eu acredito que vai ser muito massa. Será uma honra receber vocês aqui. Então é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sua audiência é muito importante. Esperamos você no próximo episódio. E ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.